Fala galera, beleza? Neighbor aqui, sou DJ e produtor musical e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Sintético. Canal esse onde falamos sobre Psytrance e música eletrônica em geral. Galera, é o seguinte, tô trazendo esse vídeo aqui para poder falar sobre as vertentes do Psytrance. É um vídeo atualizado agora para 2024, porque por mais que o Psytrance seja um segmento clássico, na questão de vertentes, a gente está sempre descobrindo coisa nova. E esse ano não é diferente. Em 2023 a gente já teve uma mudança na cena e nas vertentes como um todo. E agora a tendência é que existam novas tendências. Então, eu vou fazer um vídeo aqui sem cortes, vou direto ao ponto e vou estar entregando para vocês tudo o que eu sei e de pesquisas que eu fiz também, que eu sempre estou fazendo, sobre as vertentes do Psytrance. Beleza? Então vamos aqui para a tela do meu computador. Aqui, galera, eu fiz um mapinha mental sobre todas as vertentes, as principais vertentes do Psytrance. Algumas não são nem tão conhecidas assim, mas eu pretendo assim falar um pouquinho de cada uma e explicar para vocês tudo que eu sei, dando também referências de artistas e gravadoras dessas vertentes, beleza? Então, assim, se você tá começando em rave agora, a frequentar eventos de Psytrance agora, esse aqui vai ser um guia bem legal pra você. E se você já tem algum tempo que já tem algum tempinho de cena aí, pode ser que você descubra artistas ou alguma informação que você ainda eventualmente não soubesse. Então vamos lá, a gente começa aqui, vou começar falando sobre as mais conhecidas e depois eu vou para as que não são tão conhecidas assim, e as tendências para 2024. Então aqui, ó, fiz esse mapa mental. O Psytrance, ele teve a origem aqui no rock psicodélico. No canal aqui tem um vídeo onde eu falo sobre a história do Psytrance, é um vídeo que está bem completo. Depois que você terminar esse vídeo aqui, eu vou deixar o link aí na descrição para você, ou só você procurar aqui no canal, onde eu conto toda essa trajetória aqui do rock psicodélico pro Goa Trance até chegar no Psytrance que a gente conhece hoje. Então, da origem do rock psicodélico, a gente teve o Goa Trance. O Goa Trance, ele é o pai de todos, galera. Graças ao Goa Trance que hoje existe o Psytrance e esse montão de vertentes que a gente tem aqui. E hoje o Goa Trance, por mais que tenha alguns DJs que tocam ainda, a gente não tá vendo tanto igual a gente via mais antigamente, mas existe sim e é uma vertente muito importante. Então aqui, ó, eu fiz uma breve descrição, fazendo um adendo aqui, dois adendos na verdade. Questão de BPM, galera, dessas vertentes não é uma regra. Aqui eu tô pegando um panorama no sentido de características que a gente encontra de maneira geral, só que nada aqui é uma regra. Até porque muitos produtores, quando fazem um gênero, um estilo, alguns produtores não gostam de ser taxados. Ah, isso aqui é prog, isso aqui é full-on. O cara fala, eu faço Psytrance e pronto. Só que aqui eu vou estar usando um parâmetro mais geral nessa questão para a gente identificar mesmo características que a gente acaba encontrando em cada vertente. E questão de BPM também, agora a gente está numa tendência onde todo mundo está aumentando o BPM. Então isso aqui não é uma regra, mas é uma característica legal para a gente se basear. E para quem não sabe, BPM é a batida por minuto. Quanto maior o BPM, mais rápido aquele gênero, aquela track vai ser. Então aqui, ó, o Goa Trance geralmente de 135 a 150 BPMs. Deixar aqui no meio centralizado, fica melhor. O pai de todos, o ancestral do Psytrance, criado na década de 80 em Goa, na Índia, teve o reconhecimento mundial nos anos 90. Tudo isso eu falo no meu vídeo da história do Psytrance, tá, galera? É um som mais orgânico, sem sons metálicos, com uma estética mais oriental, melodias indianas, referentes a mitologias e misticismo budistas e hinduístas. Elementos tribais voltados para a cultura indiana. Até porque o Goa é uma ilha, lá na Índia, e é o berço de tudo. Mas vê lá o vídeo lá que depois que vocês vão entender melhor. Aqui eu coloquei alguns artistas
referências no Goa Trance atualmente. Pode ser, galera, fazendo mais um adendo, que eu fale o nome errado de alguns artistas, porque tem uns nomes que são bem difíceis, gravadoras também, mas tá tudo escrito aqui, depois tu pausa o vídeo, procura aí, faz a sua pesquisa também e tire suas próprias conclusões. Artistas: Astral Projection, Filteria, Hallucinogen, Man With No Name, OVNI Moon e Go Astral. Esse aqui é o Go Astral, ele é nacional, recomendo pra vocês, ele faz um som muito legal. Gravadoras: Sun Trip Records e Twisted Records. Duas gravadoras aí, referência no Goa Trance. E é um estilo que a gente não tem visto muito atualmente, só que quando tem a galera gosta muito. Então assim, é bem legal esse estilo. E geralmente a gente vê ele mais pela manhã, por ter muita melodia. Ele combina muito bem ali depois do Morning, que também eu vou falar aqui hoje. E é isso, então seguindo a linha aqui, depois do Goa Trance a gente tem o Psytrance, que é o coração de tudo. E dentro do Psytrance a gente tem as subdivisões, ou seja, todas essas subdivisões aqui, essas subvertentes, elas compõem o Psytrance como um todo. Então, seguindo aqui, vamos falar das principais vertentes atualmente. A gente tem aqui o Full-On, beleza? E o Full-On, ele é dividido entre o Full-On Groove, Night, Morning e o Full-On High-Tech, que eu também vou falar dele, que ele está até destacado aqui, que é uma vertente que atualmente a gente não encontra com tanta frequência, mas antigamente era bem famoso. Começando aqui pelo Full-On Groove, que eu acho que é o mais disseminado, o mais conhecido. Ele geralmente tem entre 140 e 145 batidas por minuto. É a subvertente mais aberta dentro do Full-On. Elementos de sintetizadores predominam. As linhas de baixo são mais incorporadas, dando a origem do seu nome Groove. Então o bassline do Full-On, ele é o que conduz a vertente ali. É bem característico. Alguns artistas da vertente é o Tristan, o Pixel, o Becker, Burning Noise, que é nacional, o Becker também é nacional, Altruisme e a Caixa. Esses aqui todos são nacionais, artistas de excelente qualidade. Gravadoras: Rizoma Records, Nataraja Records e Sonora Records. O Full-On Groove a gente encontra ele em praticamente todos os eventos. Ele hoje eu acredito que seja a subvertente dentro do Full-On que é a mais conhecida e mais aberta também. E ela pode ser tocada tanto de manhã, de noite, de tarde. Ela é uma vertente bem aberta e a gente costuma ver ela em vários horários diferentes. Agora aqui a gente tem o Full-On Night. O Full-On Night, que em 2023 ele teve uma ascensão muito alta. A galera tá consumindo muito Full-On Night, principalmente aqui no Brasil. Tá tendo um movimento bem legal. E é uma vertente que eu gosto muito também. Os BPMs vão de 145 a 150 BPMs. Lembrando que BPM aqui não é uma regra total, mas é uma característica que pode ajudar a gente a identificar. É uma vertente mais agressiva do Full-On. É o gêmeo mal do groove, que a galera brinca. O gênero possui elementos noturnos, às vezes mais sombrios, e batidas mais rápidas. São as suas principais características. Possui menos melodias comparadas às outras vertentes dentro do Full-On. Alguns artistas aqui referência na vertente é o Aja, o Gigi, o Siloca, Jump Street, Axial Tilt e o Iptong. Esses últimos aqui são nacionais também. Eu sempre estou colocando artistas nacionais para a gente dar aquela força na nossa cultura, porque nós temos muitos artistas excelentes aqui, galera. Gravadoras: Nutec Records, Lonely Moon Records e Sangoma Records. São boas gravadoras aí para você estar procurando e conhecendo novos artistas. Depois tu volta no vídeo aí, dá uma pausa, joga lá no SoundCloud que vocês vão descobrir muitos artistas. Eu gosto muito do SoundCloud por isso. É uma plataforma muito legal para vocês descobrirem novos artistas. E o Night aí tá com a força toda no Brasil atualmente. Agora, e o Night, como o nome já diz, geralmente ele é tocado de noite, tá, galera? Em exceção de eventos que são voltados mais pro segmento, então é comum a gente ouvir Night aí em vários horários, porém, no ambiente tradicional de Psytrance, o Night é tocado na parte da noite. O legal do Full-On é que tudo aqui é bem especificado, ó. Morning, Night. Então vamos falar do Morning. O Full-On Morning.
O BPM geralmente vai de 140 a 145 batidas. É comum no período da manhã, como o próprio nome já diz. É um som melódico e dançante. A melodia é o principal diferencial da vertente. Vocais também são muito presentes. Artistas referentes aqui na referência na vertente: Talamasca, Digicult, Tropical Bleage, Fusionist, Radioactive Project e o Léo Casagrande, que tá sempre tocando aí nos eventos também. Um Full On Morning mais old school que marcou muita época. E hoje em dia o maior expoente, a maior gravadora que a gente tem aqui de Morning é a Dacru Records. Então vocês vão encontrar bastante material legal dessa gravadora. O Morning aí tá bem presente nos eventos. Ele também teve uma ascensão bacana no ano passado. E acredito que vai continuar ainda porque a galera curte muito e tal. E aqui, galera, talvez você nunca tenha ouvido falar do Full On Hi-Tech. O que é o Full On Hi-Tech? Vou falar para vocês. A batida por minuto dele geralmente é entre 140 e 145 BPM. E é uma vertente mais desaparecida, que já teve grandes expoentes no cenário. É um Full On com timbres que se assemelham a barulhos de alta tecnologia, como laser, máquinas, sons mais rasgados ou até melódicos, e que possui uma dinâmica bem mais quebrada e dançante, com bastante uso dos drops, mas sempre mantendo aquela característica do Full On. Artistas: X-Striker, Esquimó, Switch, Mecânica e Mystical Complex. Gravadoras: Phantasm Records e Sigma Records. Galera, essa vertente a gente não tem visto mais nos eventos, só que ela marcou muita época ali por volta de 2006 até 2010, a gente encontrava o material. E essa galera fez grande sucesso. Muitos artistas migraram para outras vertentes, como o Groove, por exemplo. Vários artistas foram para o Groove. E essa vertente acabou caindo no esquecimento. Só que, pra galera que gosta muito de Full On, principalmente a galera que gosta muito de Morning, o pessoal ainda tem um apego muito grande pelo Hi-Tech. Então, pelo Hi-Tech no caso, não o Hi-Tech a vertente que a gente vai falar daqui, mas o Full On Hi-Tech. Então, eu quis deixar essa menção honrosa sobre essa vertente que tá meio esquecida aí. Só que quem quiser, tiver curiosidade, pesquisa que vocês vão encontrar bastante material legal sobre isso e vão entender um pouquinho da história do Full On como um todo, porque graças ao Full On Hi-Tech, hoje a gente tem o Groove, o Night e o Morning como a gente conhece, beleza? Agora aqui uma das vertentes mais, talvez conhecidas aí pela galera é o Progressive. E dentro do Progressive, a gente tem várias outras subvertentes. Talvez esse vídeo vai ficar um pouquinho demorado, mas eu pretendo aí passar o máximo de informações para vocês sobre tudo isso. Então, vamos lá. Progressive. Deixa eu dar uma diminuída aqui, porque tá com muita coisa na tela. A gente tem o Progressive Trance, Progressive Psytrance, o Offbeat e o Square Bass. Aqui eu também deixei destacado porque eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles depois. E tem o Prog Dark também, o Progressive Dark. E dentro do Progressive Dark a gente tem duas divisões aqui também. Vamos falar primeiro do Progressive Trance, que eu acredito que seja o mais famoso no momento. Geralmente, Progressive Trance, aqui tem uma subdivisão, onde a galera fala que é o prog mais comercial, o prog farofa. Geralmente ele vai aqui de 138 a 145 BPMs. O prog comercial ou farofa, ele é um pouco menos trabalhado, com um foco maior no drop. Quando eu falo menos trabalhado, não significa que é ruim não, tá, galera? É só que não tem tanto aquele apelo pra elementos psicodélicos e tudo mais. É mais focado em drop, pra galera pular, dançar e tudo mais. Geralmente é utilizado vocais nas músicas de outros gêneros, como o pop, por exemplo. É bastante popular aqui no Brasil e acaba sendo uma vitrine para o Psytrance, pois tem mais chance de aparecer fora da bolha. Então é mais comum que a gente veja esse tipo de vertente em grandes eventos comerciais, em eventos que não são voltados só para o Psytrance. Pode ser que toque na rádio também. Então acaba sendo realmente uma vitrine. E alguns artistas aqui que fazem esse tipo de som é o Mandrágora, o All In One, o Range, o High Profile e o Claudinho Brasil. Gravadoras aqui a gente tem a Alien Records.
Hoje a Alien Records está modificando um pouco o som, mas ela já foi a grande responsável por projetar artistas nessa pegada. Então, talvez muita gente que esteja nesse vídeo começou conhecendo esse tipo de som aqui. E tem a quem gosta, a quem não goste. Mas é aquilo, galera. Recomendo que vocês escutem tudo e não se deixem levar por opiniões alheias. Decide o que você vai gostar ou não. Pode ser que você goste de tudo isso aqui que eu falo. Pode ser que você não goste de alguns. Mas o legal é a gente conhecer e experimentar as vertentes. Agora a gente vai pro Progressive Psytrance. O Progressive Psytrance, ele geralmente fica entre 134 a 138 BPM. Os BPMs aqui eu deixei entre parênteses que eles estão subindo, então pode ser que você encontre 140, 145. A galera tá nesse movimento agora de aumentar BPM. A progressão dos elementos é a sua principal característica. Então, assim, como o próprio nome já diz, progressivamente vai entrando elementos na música. Então é uma forma legal de você identificar. É uma vertente mais séria, sem muitas sequências de drops apelativos. Então, a partir do momento ali que vai tendo os compassos da música, não tem tanta variação de drop. É uma parada mais para você ter uma imersão ali. Artistas referências dessa vertente: Atacama, Protônica, Liquid Soul, Ace Ventura, Focus Mind e Disconnect. Molecada aí, os amigos nacionais que estão mandando uma sonzeira do segmento. Gravadoras: Iono Music e Tesseract Studio. Tesseract Studio. Então depois vocês pesquisem aí quem tiver interesse na vertente. Essas duas aqui eu vou deixar por último. Deixa eu só minimizar isso aqui para não me confundir. Agora vamos para o Progressive Dark. Aqui dentro do Progressive Dark a gente tem mais duas subdivisões, que é o Xenonesque e o Bush Prog. Vamos aqui no Xenonesque. O Xenonesque ele vai geralmente entre 134 a 140 BPMs. É uma vertente influenciada pela gravadora Xenon Records. Há um tempo atrás estava bem popular esse estilo aqui no Brasil. Vários artistas vieram fazer turnê aqui. E se tornou um estilo muito característico devido aos artistas da gravadora. Então essa gravadora ela realmente fez ali tanto barulho a ponto da galera identificar isso como uma vertente. Mistura elementos do Progressive Dark com característica do techno, funk e jazz. Utiliza sons orgânicos e mais profundos. Aí alguns artistas aqui da gravadora: Brojanovski, Clipson, Darana, Fractal Joke, Sense8 e Hipogeu. Esses dois aqui eles são artistas nacionais, mandou uma sonzeira. E a gravadora Xenon Records. Pode ser que existam outras gravadoras que mandam Xenonesque que não seja a Xenon Records. Só que aí a gente já entra talvez um pouco aqui nessa outra vertente, que é o Bush Prog, que está muito popular agora, ficou muito popular em 2023, e eu acredito que seja uma grande tendência agora para 2024, que a gente já começa a entrar nas tendências de 2024. Vai de 135 a 140 BPMs, o Bush Prog. Ele teve a sua origem na Austrália, tanto é que vários artistas da Xenon Records também são australianos, e lá eles criaram muito essa tendência do Prog Dark. Lá eles consomem e produzem muito esse tipo de som. É um gênero mais novo da nova safra de produtores desse gênero aqui do Prog Dark. Utiliza elementos orgânicos predominantes em sua construção. Fica em uma linha dentro do Progressive e o Prog Dark, ou seja, a gente falou aqui do Progressive Psytrance, então vai ficar ali entre aquela linha do Progressive Psytrance e o Prog Dark. Você vai ver elementos tanto da progressão quanto elementos sem muitas variações de drop, e as características do Prog Dark, usando som mais obscuro, um bassline mais introspectivo. Então são características aí da vertente. Artistas: Adama, Merkaba e Twisted Sibling. Eu falei pra vocês, talvez eu não fale o nome da galera certa, mas vocês pesquisam aí depois. E uma label responsável pelo Bush Prog é a Ouroboros Records, beleza?
Então aqui falamos sobre o Prog Dark. E agora, galera, eu quero entrar aqui nessas duas vertentes do Progressive, que é o Offbeat e o Square Bass. Galera, Offbeat e Square Bass são tipos de bassline que a gente usa quando a gente vai criá-los. São tipos de onda de bassline. Agora já vou entrar um pouquinho no lance da produção musical, mas eu não quero ser muito técnico aqui nesse sentido. Eu quero passar da forma mais didática possível. Mas a galera acabou usando esse formato para a gente identificar a vertente. Então aqui eu acabei deixando a descrição, ó, vamos começar falando primeiro do Offbeat, que aí vocês vão entender o que eu quero passar para vocês. O BPM vai entre 134 a 140 e o termo Offbeat se refere a uma linha de baixo. Acabou se popularizando como um gênero justamente por isso. A cada batida, a cada kick da música, trabalha uma linha de baixo. Então fica o kick e o baixo. Trabalha uma nota de baixo, deixando seu estilo bem específico. Então quando vocês ouvirem, vocês vão conseguir identificar isso. Por isso que eu falei ali no começo do vídeo. Escutem os sons para vocês identificarem. Aqui a gente está passando a parte teórica, mas quando vocês ouvirem e começar a ouvir cada vertente, vocês automaticamente vão identificar, tanto nas festas quanto em casa. Fica mais fácil de identificar. Então, aqui ó, vocais modificados com efeito de gate, por exemplo, é uma característica do estilo. E alguns artistas aí que são bem famosos dessa vertente são o Faxi, o Morten Granal e o Nelix. São grandes artistas aí, ficou bem popular o Offbeat. E as gravadoras são a 432 Records, vou falar em português mesmo, e a Spin Twist Records. Depois vocês procurem aí que vocês vão encontrar outros artistas dessas labels também, beleza? Então basicamente é isso, a galera pegou um termo ali da produção, do desenvolvimento, numa característica do estilo da música e transformou numa vertente. E aqui o Square Bass é a mesma coisa. Olha lá, vai de 135 a 145 BPM. Essa aqui, o Square Bass, está sendo uma enorme tendência. Eu acredito que talvez seja a minha maior aposta para 2024. A gente vai ver muitos artistas migrando para essa vertente. E em 2023 já teve um movimento muito grande dos artistas. Alguns artistas que eram de Progressive Trance já caíram para essa vertente. Outros que eram do Progressive Psytrance também. Outros que eram até do Full-On já começaram a flertar com esse tipo de som. Então acredito que pra mim seja a maior tendência de 2024 é o Square Bass. Porque em 2023 já teve um movimento muito legal disso. Então aqui ó, BPM vai de 135 a 145. E assim como no Offbeat, o Square Bass é um estilo de baixo que possui uma onda quadrada, sendo mais encorpado e mais gorduroso. Então ali quando a gente vai modular o bass, a gente consegue selecionar o Square Bass, que é uma ondinha quadradinha assim, e ele dá esse som mais gorduroso no bassline. Quando vocês ouvirem, vocês vão conseguir identificar isso. É um estilo relativamente novo e bem característico, que vem sendo utilizado amplamente por artistas da cena. Aí aqui eu coloquei alguns artistas que estão produzindo esse gênero Square Bass. Ele ainda tá dentro aqui, eu considero que ele é um progressive, mas a galera usa muito, vocês estão vendo aqui ao longo do vídeo que o pessoal usa muito para identificar, mas lembrando que nada aqui é uma regra, tá galera? Só a critério da gente identificar com mais facilidade mesmo. Então, artistas Modus, Dekel e o Perception, que é um artista nacional aí que tá fazendo um barulho legal nessa pegada. E as labels eu coloquei aqui a Stereo Society, beleza? Então aqui a gente já falou sobre o Progressive. E agora, nossa, ainda tem muita coisa pra gente falar, galera. O vídeo vai ficar um pouquinho longo e eu tô tentando ser o mais dinâmico possível aqui. Então aqui a gente vai pro Forest, que já é uma vertente um pouquinho mais agressiva. Geralmente tocada aí de noite, sons da floresta. A galera gosta muito também. O BPM vai entre 150 a 160 batidas por minuto. Gênero,
Gênero concentrado em ruídos ambientais, atmosfera da natureza, sons mais noturnos e profundos voltado para o natural. Não possui muitas variações ou interrupções, música constante. Alguns artistas aqui: Atrion, Baba Yaga, Distorted Goblin, Fareb Jaleb e Traxon. Gravadoras: Parvati Records e Digital Shiva Power. Galera, o Forest ele toca aí muito na madrugada. A galera gosta muito, é um som mais assim, voltado pra natureza, aquele como se você estivesse aí andando numa floresta à noite, aqueles sons bem orgânicos, barulho de grilo, barulho de árvore, ele tenta passar essa ambiência bem assim, floresta, e a galera se amarra. E vamos pro Dark Psy, esse aqui é full power mesmo, e dentro do Dark Psy a gente também tem o Psycore. Aqui no Dark Psy, geralmente ele vai de 140 a 160 batidas por minuto. É o gênero mais sombrio do Psytrance. Efeitos especiais de terror e ambientações sombrias são suas principais características. Outras características são sons mais artificiais criados por sintetizadores. Alguns artistas de referência aqui é o Zik, o Dark Whisper, o Krone e o Ouroboros. Gravadoras: Anomalistic Records, Alice D Records e Sacred Sound. Enfim, mas é um gênero aí que a galera mais... A gente fala que os darkeiros, o pessoal que gosta de um negócio mais pesado, consomem bastante. E dentro do Dark Psy a gente tem o Psycore, que é coisa mais de louco ainda. Mas que não deixa de ter a sua importância dentro da cena. Aí aqui eu coloquei, ó, batidas por minuto, de 180 a 300 mais. Tem gente, eu já vi track que a galera colocou aí 999 BPM. Então assim, é uma vertente mesmo pra... A própria galera que consome esse tipo de som fala, é uma vertente pra incomodar, pra gerar desconforto. E tem gente que gosta, assim como tem pessoas que gostam de assistir filme de terror, tem espaço pra tudo. Então, basicamente é essa a ideia. Derivado do Dark Psy, o Psycore possui batidas muito rápidas e uma atmosfera bem pesada, sombria e experimental. Aí alguns artistas aqui referência: a Lully, Cinder Vomit e Bizarre Frequency. E as gravadoras aqui a gravadora referência é a Sacred Sound Records. Então, pra quem quer ver uma parada bem pesada aí, bem punk dentro do Psytrance, e acabou que eu joguei lá pra cima, bem punk do Psytrance, tem o Psycore. E agora, vamos falar da vertente aí que eu sou apaixonado. Como eu falei no começo do vídeo, eu sou DJ e produtor musical. E eu produzo e toco high-tech, galera. Então aqui eu tô na minha zona de conforto. E olha só. Aqui eu deixei as subdivisões dentro do high-tech. Lembrando que nada aqui é uma regra. Eu mesmo fiz essas divisões porque é uma forma que eu encontro de me identificar dentro da vertente. Então a gente tem o Dark High-Tech, o Pure High-Tech, o High-Tech Psytrance, que é hoje o que eu identifico o meu som, o Rap High-Tech e o Melodic High-Tech. Eu não vou falar disso aqui nesse vídeo, quero fazer um vídeo especial e à parte, porque aqui eu quero destrinchar muitas coisas, porque como eu falei, eu vou estar na minha zona de conforto. Então eu vou falar do high-tech aqui de uma forma mais ampla e mais geral, beleza? Então o high-tech, essa vertente linda, maravilhosa e acelerada, é o som alienígena. Características, vai de 160 a 200 mais BPM, então é um som bem rápido aí, bem acelerado. Conversa de leads, presentes e características. Espera aí. Ah, tá. A conversa de lead presente é a sua principal característica. Vou até corrigir aqui. Aqui é assim mesmo, galera, no ao vivo. Elementos tecnológicos e conversas de sintetizadores elevadas.
Ou seja, o high-tech ele tem muito ali elemento tecnológico, conversa de leads, um bagulho bem ali alienígena mesmo. É uma característica aí da vertente. Aqui eu coloquei alguns artistas referências. O primeiro é o Nable, que para quem não sabe é esse homem que vos fala. Depois, se você puder, eu sempre deixo os meus links artísticos aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, escuta meu som. Hoje eu identifico o meu som como high-tech psytrance, porque eu misturo todas essas coisas que eu tô falando aqui do psytrance, eu gosto de colocar com as características do high-tech. Então vai ter elementos de full-on, de prog, de forest, de dark. Eu gosto de fazer essa mistura louca e sai um resultado bem legal que eu gosto muito. Então eu tô aí na caminhada também. Quem puder dar aquela força de ouvir meu som, meu Instagram também tá aí na descrição. E é isso. Outros artistas aqui: Henrique Camacho, Marambá, Kilatak, Arsec, Gotalen, Yatzi, Alencause e Crazy Astronaut. Tá aí vários artistas para vocês procurarem e para vocês conhecerem. Gravadoras aqui eu não coloquei, mas a gente tem a OVNI Records e a Blackout Records. São duas gravadoras aí legais para vocês já conhecerem um pouquinho do high-tech de modo geral. Beleza, galera? Então, depois, em breve eu espero soltar o vídeo aí falando, destrinchando o high-tech como um todo. Voltando aqui para o centro. Agora a gente vai de experimental. O que é o experimental? BPM. Eu coloquei aqui ponto de interrogação porque o experimental não tem uma regra muito específica, pode ser qualquer BPM. O gênero experimental explora todos os limites conhecidos dentro da música, não se aplicando necessariamente nenhuma regra, ficando livre para o artista criar e tomar caminhos e decisões sem ficar limitado a rótulos. Artistas: Varaslo, espero ter falado certo, Plankton e Antropos. Gravadoras: Anomalistic Records, Andakara Records e Octum Records. É um gênero aí, assim como o Psycore, ele foge muito daquele conceito clássico de Psytrance. E aqui a gente não tem nenhuma regra. É um gênero completamente sem regras, que não segue com nenhum padrão específico. E vale assim vale a pesquisa. Tanto é que a gente encontra também, sei lá, Dark Psy experimental, High-Tech experimental, Psytrance experimental, Full-On experimental. A galera gosta muito de fazer essa mistura aí e acaba dando um resultado final bem legal. Vamos lá que a gente ainda tem muita coisa para falar aqui. Aqui, vamos começar aqui de cima para baixo, do outro lado. A gente está entrando já nas vertentes que não são tão conhecidas num panorama geral, mas que estão sempre presentes ali também. Aqui a gente tem o Nitzhonot. Vamos aqui. BPM vai de 145 a 160 batidas por minuto. Foi um gênero criado em Israel em meados dos anos 90 e seu nome significa literalmente vitória. Derivado do Goa Trance, é um pouco mais rápido e mistura elementos que se aproximam do Full-On. Ou seja, o Nitzhonot acaba sendo uma fusão entre o Goa Trance clássico e o Full-On. Então a gente acaba encontrando elementos característicos das duas vertentes. Artistas: Agneton, Shivax, Goalien. Gravadoras: Crembo Records e Cita Records. A galera do Nitzhonot, eles são como se fosse o movimento aí mais de New Goa, os novos artistas do Goa Trance que vem dando uma roupagem nova para a vertente. Então acaba misturando essas duas características entre Goa e Full-On. E há um tempo atrás estava bem popular. Agora deu uma caída, mas ainda assim não é incomum a gente encontrar nos eventos. Psy-Chill e Chillout. Para quem já foi em festival, provavelmente conhece essas vertentes, que são as vertentes que tocam nas áreas de descanso ali dos eventos e festivais. É um BPM bem mais lento, ó. O BPM vai de 90 a 120. Também inclui Psyambient, Downtempo e Psychedelic Chillout. São nomes também que a gente encontra
Eu coloquei aqui tudo no mesmo balaio, porque são sons ali que tocam bem próximos. Geralmente os artistas tocam todos esses estilos num set, então eles se complementam muito bem. São gêneros que buscam atingir o estágio de relaxamento do ouvinte, próximo da meditação. São geralmente tocados em espaços dedicados ao descanso nos eventos e festivais. Aí aqui os artistas que a gente tem: Ongos Longos, Suduaya, Astronaut Ape. Gravadoras Altar Records, Microcosmos Records e Ultimate Records. Então, é aquele som para você relaxar, entrar ali num estado de transe. Às vezes você tá muito acelerado no evento, você vai lá pro Chill Out, que é uma zona onde os eventos proporcionam pra galera ficar ali batendo um papo, descansando, ouvindo uma musiquinha relax. E é isso, pra você ficar de boa. Completamente oposto, por exemplo, aqui do High-Tech, do Psycore, do Dark Psy. É uma parada bem tranquila ali pra galera ouvir. E agora, eu vou deixar esse aqui por último. Vou falar agora do Suomi, que é uma vertente que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que existe. E a gente tem até alguns artistas que têm tocado essa vertente aqui no Brasil. O BPM vai de 135 a 145. Foi criado na Finlândia e é uma vertente pouco conhecida por aqui. O gênero mistura elementos do Go antigo e possui muitas melodias, sons tribais, sons ácidos e bastante influência de elementos que lembram os anos 80, como grooves, guitarras. É um som bem aberto e experimental. Artistas aqui que tocam a vertente: James Reipas, Paul Oscari e Salacavala. Gravadoras X-Sonic Records, Random Records e Sonic Dragon. Galera, o Suomi geralmente a gente encontra muito em sets de Goa. São vertentes ali que trabalham harmonicamente. E alguns artistas sempre costumam dar aquela misturada e fica uma parada bem legal. Não é popular aqui no Brasil, até porque foi criado lá na Finlândia. Mas existem artistas que gostam de dar essa flertada com o Suomi. Então eu quis colocar aqui também para vocês terem a ciência de que existe, beleza? Depois vocês procuram aí e de repente vocês podem gostar dessa vertente. E aqui eu deixei por último, mas não menos importante, o Psy Techno. Galera, o Psy Techno pra mim também é uma das maiores apostas para o ano de 2024. Vem se criando um movimento grandíssimo do Psy Techno, que ele também flerta aqui com vamos abrir aqui, com o Square Bass, que também é uma aposta minha para 2024. Então, que a gente acaba encontrando elementos de techno também aqui, não é incomum isso acontecer. E o Psy Techno para mim vai ser o grande percursor aí do ano de 2024 envolvendo Psytrance. Por quê? Porque ele mistura tanto a vertente do techno quanto a vertente do Psytrance e acaba pegando os dois públicos. A gente tem visto muito Psytechno tocando em grandes eventos aí, eventos mainstream, e isso é muito legal pra gente da vertente como um todo. Vamos falar aqui dele. O BPM vai de 125 a 136 BPM, ele é um pouco mais lentinho, mas pode ser que a gente encontre com BPMs mais elevados também. E é a fusão do techno e do Psytrance, combinando as características dos dois. Também é chamado de Psytech. Pode ser mais complexo, apresentando mais elementos do Psytrance, ou então mais minimalista, apresentando elementos do techno. Olha lá, utilizando as características do techno, porém sempre trabalhando ambos os gêneros em harmonia. Então aqui a gente tem artistas que já fazem esse tipo de som há um tempo, como Luiz M, o Trilinguum, o Carbon e o Unknown Concept. Gravadoras Phobos Records e Bogatech e a Lula Tunes. Galera, recentemente o Astrix, que é considerado aí o pai do Psytrance, o rei do Psytrance, ele fez uma track com a Charlotte DeWitt, que é uma artista muito famosa de techno lá fora. E aqui também ela é bem conhecida. E dois gigantes da vertente fizeram
uma track juntos, misturando essa pegada aqui do Psytechno junto com o Square Bass ali, essa tendência fizeram agora em 2023, então um termômetro aí muito interessante, um termômetro muito legal pra gente ver que a galera tem explorado mais isso. Tem uma DJ também que toca bastante techno e psytrance, tá tocando em grandes festivais aí como Tomorrowland, que é a Indira Paganotto. Depois, se vocês quiserem, Indira Paganotto, acho que é assim mesmo que escreve o nome dela. Ela tem feito um trabalho bem legal aí de misturar techno e psytrance. Então ela chega ali nos eventos, vou tocar um techno, chega lá e larga psytrance e a galera se amarra em eventos super comerciais. Então acaba que traz um público bem legal pra gente também aqui do Psytrance. E acredito que eu consegui falar bastante aqui das vertentes que a gente tem. A gente tem outras vertentes também, mas eu quis trazer aqui um manual que eu acredito que seja essencial para você se conseguir identificar. É claro que eu falei de uma forma mais superficial de tudo aqui, mas acredito que seja um ponto de partida bem legal para vocês já começarem a procurar, fazer a sua própria pesquisa. Escuta a música, o conselho que eu dou é: escutem música. Passei vários artistas e gravadores para vocês aí. Escutem, vê o que você gosta. Não se prenda a tipo, isso aqui eu não gosto. Já entrar com essa mente, eu não vou gostar disso. Cara, escuta tudo. Se permita gostar de todos os gêneros. Pode ser que tem gênero aí que você descubra, tipo, deu uma explosão aí na sua mente e você acaba virando muito fã dessa vertente. Outras, talvez você não goste muito e tá tudo bem também. Mas ouçam música, não se prenda a rótulos, não se prenda a gêneros. Música é música e se permita curtir tudo, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve nesse canal aqui que agora eu vou começar a postar com grande constância nele. Deixa um tema aí nos comentários que você quer que eu aborde. Se você gostou desse tipo de vídeo aqui, sem muita edição, bagulho mais ali direto, trocando essa ideia mesmo com vocês, deixa aí nos comentários. E reforçando mais uma vez, dá aquela força pro meu projeto musical, que eu deixo sempre os links aí na descrição. Escuta a gente lá no Spotify, no YouTube e nas outras redes. Me acompanha no Instagram, que lá eu sou 100% ativo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!